Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tudo tranquilo. Estou iniciando essa série de gravações de embriologia, tá bom? Voltado para você que vai fazer o CIS na terça-feira. Pode ser que amanhã apareça nas específicas quem escolheu aí a área biológica e da saúde, tá bom? Boa sorte na prova e acompanha comigo aí essa gravação, tá beleza? Não estou aparecendo na tela, a minha voz vai ficar aí. E aí a gente vai fazer essa série de profissão invisível. Se você escutar algum fundo musical é porque tem um vizinho aqui que está tomando todas hoje e sabe como é que é, né? Mas vamos lá. Segue logo lá o nosso Instagram, tá bom? Dá aquela moral pro professor e vamos para cima, porque hoje é dia de estudar embriologia, tá bom? Então, embriologia, vamos estudar o desenvolvimento embrionário dos animais e junto com o desenvolvimento embrionário dos animais, vamos também estudar os anexos embrionários. Professor, diz aí logo o que são esses anexos. Então vamos lá. Os anexos são estruturas que estão no embrião, mas não permanecem com ele, tá bom? Esses anexos eles vão sendo degenerados à medida que o embrião vai desenvolvendo. Por exemplo, o anexo muito cobrado em prova é o saco vitelínico. Tá bom? Esse saco vitelínico é o local onde ficam armazenados aí os nutrientes para o embrião, tá bom? Mas nós vamos ver todos com muita calma e você com certeza vai acertar qualquer questão que apareça sobre embriologia na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para entender esse processo, é preciso perceber que a reprodução ocorrendo de duas formas, tá bom? Ela pode ser assexuada, ou seja, eu tenho aqui indivíduos clones, tá bom? Geneticamente idênticos entre si. Isso aqui é uma reprodução que apresenta algumas vantagens, mas muitas desvantagens. Por exemplo, vantagem, ela é extremamente rápida, ela não necessita de muita energia, tá bom? Desvantagem, como eu falei, os indivíduos são geneticamente idênticos. Isso enfraquece aquela espécie, porque subentende-se que uma doença, algum mal surgindo naquela espécie, facilmente atingirá todos os outros. Porém, o que nos interessa hoje é conhecer as propriedades da reprodução sexuada, onde eu tenho a formação de um zigoto. Esse zigoto é fruto do espermatozoide mais o ovócito secundário, formando o zigoto, ou seja, o espermatozoide é haploide, carrega metade das informações do seu criador, e o óvulo é haploide também, carregando metade das informações da mãe. Metade mais metade forma o zigoto, uma célula diploide, ou seja, 2N, tá bom? Essa reprodução ela pode ser sexuada do tipo interna, ou seja, quando a fecundação ocorre no interior do corpo, tá bom? Do indivíduo, ou externa, quando essa reprodução ocorre fora do corpo. Isso daqui é muito comum, por exemplo, em peixes, tá? A fêmea libera os óvulos, o macho libera o espermatozoide e eles se encontram fora da água. Fora da água não, fora do corpo, desculpa. Outra coisa também, os nossos sapinhos, tá bom? Os sapos também fazem fecundação externa. Apesar de você observar na imagem, se vier na sua prova, uma aparente reprodução de fecundação interna, na verdade, eles liberam seus ovos em ambientes úmidos. Por isso é importante a questão da preservação, né, conservação, na verdade, do meio ambiente, onde os sapos estão morando. Vamos lá. Então, quais são as fases, professor, do desenvolvimento embrionário? Aqui eu tive espermatozoide, encontrou com o ovócito secundário e formou o zigoto, agora uma célula diploide. Beleza? Esse zigoto, cara, ele vai começar a sofrer sucessivas mitoses. Não confunde. Lá na tua prova vão dizer que é meiose, é mitose. Beleza? Esse zigoto vai sofrer constantes divisões celulares, mas as células serão idênticas, porque mitose gera células iguais. Não há diferenciação, não há
diferenciação celular, cara. Não há diferenciação celular. Beleza? Então, essas sucessivas mitoses vão dar origem a uma estrutura compacta, tá bom? Chamada de mórula. A primeira estrutura formada após o zigoto é a mórula, tá bom? A mórula, ela é uma esfera preenchida por células indiferenciadas. Essas células recebem o nome de blastômero. Não esquece disso. Blastômero, tá bom? Recebe o nome de blastômero. Todas são blastômero. Todas. E isso é chamado, cara, de segmentação. Segmentação significa aí a divisão celular, tá bom? Observe que no ovo, nesse ovo, eu tenho toda a parte interna do ovo preenchida. Porém, em determinado momento, após a mórula, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter uma migração de células para a periferia da célula, dando origem à blástula, tá bom? Dando origem à blástula. Neste caso, a blástula vai abrir aqui, ó, um orifício, uma cavidade, tá bom? Essa cavidade recebe o nome de, anota, blastocele. Cele quer dizer cavidade, blasto jovem, tá bom? Tá? Cele quer dizer cavidade, blasto jovem. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, o que eu tenho na blástula? Tá bom? O que eu tenho na blástula? Eu tenho a formação da blastocele, beleza? E se eu tenho na blástula a formação da blastocele, eu vou ter aqui em seguida o que nós chamamos de gástrula. Perceba que esta região aqui, a região inferior, ela vai começar a sofrer um processo de invaginação. Invaginação. Tá bom? Essa invaginação vai gerar uma série de estruturas que são cobradas em prova, tá bom? Que são cobradas em prova. A primeira estrutura que eu quero te mostrar é essa estrutura aqui, ó. Essa região chamada de blastóporo. Gente, acabei de falar, blasto, jovem. Poro, abertura. Abertura jovem, tá bom? Essa abertura jovem, ela vai dar origem à boca e ao ânus, tá bom? A boca e ao ânus. Porém, resta saber o seguinte, quem ela vai originar primeiro, a boca ou o ânus? Vamos lá. Se ela originar primeiro a boca, esse indivíduo vai ser classificado como protostômio. Tá? Protostômio. Se ela der origem primeiro ao ânus, esse indivíduo vai ser classificado como deuterostômio. Beleza? Beleza. Professor, e se cair na prova perguntando a respeito dos indivíduos protostômios e dos deuterostômios? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Os deuterostômios, que são aqueles que dão origem primeiro ao ânus, a gente vai chamar de paran. Tá? Paran. Quem são? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e as estrelas do mar. Beleza? Se não forem esses aqui, tá certo? Serão protostômios. Tá certo, gente? Protostômios. Beleza até aí? Beleza, né? Beleza. Então, veja o seguinte aí. Após o blastóporo, eu tenho aqui nessa região, tá? Onde está sendo pintadinha de vermelho, uma região chamada de arquêntero. Galera,
arqueo, primitivo, tá? Arqueo, primitivo. Entero, intestino. Então, o arquêntero é o intestino primitivo. Tá certo? O intestino primitivo. Esses são os dois destaques que eu quero te dar na gastrulação. Porém, eu já vi provas cobrando a respeito dos folhetos embrionários que já foram formados aí justamente na parte da gastrulação. Quais são os folhetos formados aí na parte da gastrulação? Você vai marcar o seguinte. Eu tenho a formação do ectoderma e do endoderma. Endoderma, tá? Endoderma. Se o indivíduo, né? Se o indivíduo for diblástico, ele tem esses dois folhetos aqui, tá bom? Porém, se o indivíduo for triblástico, ele vai ter um terceiro folheto chamado de mesoderma. Mesoderma. Tranquilo? Este terceiro folheto mesoderma, ele está aqui, ó. Ele fica no meio, tá bom? Mesoderma no meio. Ectoderma. Ecto quer dizer fora. E endoderma. Endo quer dizer dentro. Tá bom? Quer dizer dentro. Esses indivíduos que apresentam 3 folhetos são chamados de triblásticos, tá bom? Triblásticos. Tranquilo aí? Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza, então, né? Beleza. Vamos passar agora para um outro estágio, tá certo? Um estágio chamado de neurula ou neurulação, tá bom? Neurulação. A gente vai falar da neurula e eu quero te mostrar essa imagem aqui que foi retirada de uma prova da UEA, tá? Veja só, a imagem não está muito perfeitinha, mas vai dar para entender. Vai dar para entender aqui, tá? Veja que o 4 está apontando para um folheto mais externo. Então, o 4 é o ectoderma. Tá? O 4 é o ectoderma. Beleza? Beleza, né? Beleza. Beleza. O 5 está apontando para uma estrutura do meio, tá? Uma estrutura do meio. Essa estrutura do meio, aqui, ó, essa estrutura aqui do meio, aqui, ó, vou mudar aqui a coloração, a estrutura, deixa eu mudar aqui a cor, tá bom? Essa estrutura do meio aqui, ó, tá? A gente vai chamar de endoderma. Endoderma, tá bom? Endoderma, tá certo? Beleza? Beleza até aí, beleza? Beleza, né? Beleza. Ainda eu quero chamar a tua atenção para uma outra estrutura, tá? Para uma outra estrutura que é essa estrutura 3 aqui, ó. A estrutura 3 é chamada de notocorda. A notocorda é uma estrutura que ela desaparece na maioria dos animais, porque ela dá lugar à coluna vertebral, certo? Essa estrutura com um círculo aqui, A2, tá bom? A2 é chamada de tubo neural, tá certo? É chamada de tubo neural. Esse tubo neural aí é que vai dar origem ao sistema nervoso, tá bom? Vai dar origem ao sistema nervoso aí dos animais, tá certo, gente? Certo? A estrutura 1 é o celoma, tá bom?
é o celoma. E a estrutura mais externa aqui, ó, essa estrutura que você está vendo aqui, é justamente a 6, justamente o arquêntero, tá bom? Justamente o arquêntero. Beleza até aí? Beleza, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu quero te falar agora o seguinte. Essa estrutura agora que eu vou te mostrar, tá? Os folhetos embrionários, eles vão originar órgãos e estruturas do nosso corpo, tá bom? Vou te dar os exemplos de alguns, tá bom? É impossível te dar de todos, isso daí a gente vai pegar, vai matar a questão pela lógica, tá? Vamos começar aqui pela ectoderma, tá bom? Olha a lógica. Vou te mostrar só uma situação aqui, ó. Ectoderma, tá vendo que ela tá de roxinho aqui? Então, essa estrutura roxinha, ela veio da ectoderma. Então, veja, ó, cérebro, sistema nervoso, tá bom? Aí, tudo que está mais externo, ó, as glândulas, tá bom? Sebáceas e sudoríparas, os pelos, tá certo? As unhas, tá bom? As unhas. Aí nós temos cabelo, glândulas endócrinas também, tá? Que fazem parte aí, por exemplo, a hipófise, glândulas mamárias, tá certo? No caso da mesoderma, eu quero que mesoderma você lembre do seguinte. A gente vai matar assim, ó. Músculos. Tá bom? Músculos, tá bom? Músculos. E aqui eu quero que você pense no seguinte. Derme. Tá bom? Derme. Eu quero que você pense. Coração, se mexe? Se mexe. Coração. Tá bom? Osso, tecidos conjuntivos, tá bom? Tecidos conjuntivos. Tá bom, gente? Esses tecidos conjuntivos, não esqueça, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido propriamente dito, tecido frouxo, tá bom? São essas aí. Endoderma, dentro, pai, dentro. Então vamos colocar alguns aqui. Pâncreas, tá bom? Pâncreas, as glândulas. Olha, aqui tem glândula na ectoderma e aqui também na endoderma tem, tá? A glândula da tireoide, tá? Tireoide, tá certo? E a paratireoide tem origem endodérmica, tá bom? Epitélio de revestimento da uretra, tá bom? Fígado, pulmões, bexiga urinária. Tranquilo? Tranquilo até aí, né? Beleza, beleza. Vamos dar uma segurada. Muito bem, gente. Olha, fixa bem essa imagem deste ovo onde mostram os anexos embrionários. Eles podem aparecer na tua prova, tá? Primeiro que eu vou falar é o saco vitelínico, tá bom? Gente, saco vitelínico, lembra de vitelo, lembra de comida. Comida, tá? Lembra de comida. Se lembra de comida, é aí que eu vou armazenar os nutrientes, tá certo? Armazenar os nutrientes para alimentar o embrião. Vamos falar também do âmnio, tá? Do âmnio ou vesícula amniótica. Veja que é o que está revestindo o embrião aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. É um líquido, tá? Líquido que vai buscar proteção, gerar proteção, tá bom? Proteção contra choques mecânicos. Choques mecânicos. Tá bom, cara? Então vai buscar aí uma proteção contra choques mecânicos. Beleza? Beleza então, né? Beleza. Também vai buscar o seguinte, ó. Proteger contra a dissecação. Proteger contra a desidratação, por exemplo, tá bom? Vamos colocar aqui, ó.
Desidratação. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Gente, veja, pensa comigo. Se o cara vive na água, vamos pensar no peixe, tá? Peixe. Ele precisa ter uma vesícula amniótica bem desenvolvida? Não, porque ele já vive na água, ele já vive num local onde o impacto gerado por choques mecânicos ele já é diminuído, tá bom? Então só para você entender. Aqui eu tenho o seguinte, ó, alantoide, cara, isso aqui é o seguinte, essa estrutura, ela é muito importante, vamos colocar aqui, né? Mais importante para os ovíparos. Os ovíparos, tá? Por quê? Esse embrião ele vai gerar aí o que nós chamamos de resíduo nitrogenado. Esse resíduo nitrogenado ele tem que ficar separado como se fosse uma bolsa, o lixeirinho lá do embrião, tá bom? O alantoide também, cara, o alantoide ele atua, tá? Ele atua na troca gasosa. Vamos colocar aqui? Atua nas trocas gasosas. Tá bom? Atua nas trocas gasosas. Agora, para você ser um aluno diferenciado, acertar aquilo que ninguém vai acertar, tá bom? Ele retira cálcio da casca do ovo. Retira cálcio da casca do ovo e joga lá para o embrião, tá bom? Retira cálcio, vamos colocar aqui, ó. Retira cálcio da casca do ovo. Vou colocar aqui. Retira cálcio da casca do ovo e deposita no embrião, põe embrião, tá? E ainda, sabe que ovíparo, geralmente eles excretam ácido úrico, né? Então, o alantoide vai fazer aí o armazenamento do ácido úrico. E o córeo, galera, o córeo, membrana de proteção, tá bom? Membrana. Membrana de proteção. Membrana de proteção. Tá? Também tem relação com a respiração também, tá? Respiração. Certo? Também tem relação com a respiração. Beleza? Beleza, né, gente? Beleza. Falamos dos quatro anexos embrionários. Cuidado, porque é o seguinte. Olha só, aqui tem bem esquematizado para você, tá bom? O córeo aí, ó, ligado também às trocas gasosas, minimiza a perda de água, tá bom? Então, fica ligado também nessa estrutura, tá? O alantocóreo, que é formado com a junção do alantoide e do córeo, tá? Aí eu quero chamar a tua atenção para essas estruturas aqui, ó. A placenta, tá? Porque a placenta, para alguns biólogos, ela não é considerada um anexo embrionário, tendo em vista que não é formada somente pelo embrião, ela é formada pelo embrião e pela mãe, mas ela participa da troca direta que ocorre entre a mãe e o embrião e o feto, tá? É composta por tecidos dos dois, tanto do filho como da mãe. Atua nas trocas gasosas, na excreção, na nutrição, na proteção do embrião, mas também desempenha a função endócrina, tá? Então aqui, ó, desempenha a função hormonal, tá certo? Então grava isso aí, desempenha a função hormonal. Beleza? Beleza, né? Beleza, desempenha a função hormonal aí. Tanto é que a gente trouxe aqui o mapinha mental para você ficar tranquilo nessa parte. O que vai ficar faltando? Tipos de ovos, tá? Tipos de ovos eu vou fazer um outro bloquinho bem rápido aí. Olha só essa questão. Durante o desenvolvimento embrionário dos humanos, há uma fase que se caracteriza pela formação do arquêntero. Pô, professor, do arquêntero, né? Do arquêntero. Então é o seguinte, se está falando do arquêntero, filho,
Se está falando do arquêntero, você já tem que lembrar que arquêntero é formado lá na gástrula, tá? Formado lá na gástrula. E pela definição do blastóporo. Lembra que blastóporo pode dar origem, pode não, né? Dá origem à boca e ao ânus, mas dependendo de qual ele dá origem primeiro, a gente vai ter uma classificação. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa fase, a estrutura que será originada e a denominação dada em função do surgimento dessa estrutura. Então vamos lá. Arquêntero, primeira coisa, eu tenho que ver aqui, ó, direto na gastrulação, tá certo? Gastrulação. Então eu tenho 2 aqui, ó, gastrulação, né? Gastrulação. Beleza, beleza. Assinale a alternativa que apresenta o nome desta fase, gastrulação, tá? A estrutura que será originada a partir do blastóporo. Qual é a estrutura que vai ser originada a partir do blastóporo? A boca, né? A boca ou ânus, certo? Ou ânus, tá bom? E a denominação dada em função do surgimento da estrutura. Olha só que interessante. Protostômios e deuterostômios. Questãozinha para análise, né? Questãozinha para análise aí que vai nos fazer entender que essa questão ela veio com 2 alternativas corretas, né? Gastrulação, boca, protostômio. Gastrulação, ânus e deuterostômios. Então, só para a gente analisar aí, tá? Vamos para outra, tá bom? Dos anexos embrionários aí. Questão que traz aí os anexos embrionários. Vamos entender aqui o seguinte. Ele quer uma relação entre a primeira e a segunda coluna. Vamos lá. Saco vitelínico. O que é que saco vitelínico lembra? Comida. Vamos ver aqui. Armazena reservas nutritivas. Então é 1. Aqui. Então 1 vai ficar em segundo. Olha aqui, ó. Olha só como você mata a questão. Mas vamos ver as outras, tá? Vamos ver as outras. Evita desidratação contra choques mecânicos. É o ânion. Lembra do líquido amniótico, tá bom? Então 3, 1. Tá batendo aqui com o nosso gabarito. Promove trocas gasosas. Legal. Permite a passagem de nutrientes. Beleza, beleza, beleza. É a placenta. Professor, eu poderia me confundir aqui com o alantoide, por causa das trocas gasosas. Mas olha, permite a passagem de nutrientes. A gente não falou isso de alantoide. E por último aqui o alantoide 2 armazena as excretas produzidas pelo embrião. Gabarito, letra B. Beleza? Beleza, né? E aqui a questãozinha da UEA, que traz a figura do ovo com as estruturas, tá? As estruturas aí, os anexos embrionários, diz o seguinte. A figura representa o embrião de uma ave em desenvolvimento e seus respectivos anexos embrionários. Com exceção da casca do ovo, as demais estruturas indicadas na figura também são presentes na gestação do humano. Dentre os anexos embrionários indicados na figura, um deles é bastante desenvolvido nos ovos das aves. A ave é ovíparo, né? Lembra? Em razão de sua importância para a nutrição. Olha, falou de nutrição. Eu vou lembrar de quê, cara? Nutrição, eu lembro de vitelo. Tá? Porém, nos mamíferos placentários, este anexo é pouco desenvolvido. Por que ele é pouco desenvolvido? Porque a nutrição do embrião se dá a partir da placenta, que resulta do desenvolvimento de outro anexo embrionário, comum aos 2 organismos. Tá? Esses 2 anexos embrionários são, respectivamente. Muito bem, então ele quer saber o seguinte. Ele quer saber primeiro, qual é este anexo importante para a nutrição do embrião. Tá bom? Então aqui eu já vou lembrar de saco vitelínico. Beleza? Saco vitelínico. Então vem aqui, ó, saco vitelínico aqui na D, saco vitelínico na letra E. Tá bom? E ainda ele quer saber o seguinte. Qual é essa estrutura, tá? Qual é essa estrutura comum aos 2 organismos? Comum aos 2 organismos. Aí nós vamos entender que na placenta, a placenta ela é formada
pelo córeo e pelo alantoide. Observa que aqui eu tenho duas situações, ó, pelo córeo e pelo alantoide. Porém, cara, aqui é o seguinte, lembra que o alantoide ele é muito importante para os ovíparos, tá? Muito importante para os ovíparos porque armazena ali as excretas. Neste caso, a placenta ela já faz esse papel de excretar, né? Ela já faz esse papel de excreta aí, tá? Papel excretor. Então, a nossa opção correta é a opção do córeo, saco vitelínico e córeo, tá certo? As duas estruturas que o texto, que a questão quer. Muito cuidado, gente, porque a gente fica nessa, né? Ah, tem que marcar mais certo, tem que marcar mais certo. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é marcar a mais adequada ao enunciado, tá bom? Ao enunciado. Mas vamos para cima, vamos para frente e que com fé a gente chega lá, beleza? Um grande abraço e até mais. Daqui a pouco eu estou passando aí a aula dos tipos de ovos, tá bom? Um abraço. Muito bem, gente. Agora vamos falar sobre tipos de ovos. Olha, galera, é o seguinte. O tipo de ovo ele vai ser classificado de duas formas. Quanto ao tipo de segmentação, lembra lá da aula de mórula, onde nós temos aí as células indiferenciadas? Então, ele vai ser classificado de acordo com o tipo de segmentação, tá? Se essa segmentação ocorre dentro de todo o ovo, se ela ocorre apenas em parte do ovo, se ela ocupa toda a parte do ovo, tá bom? E também ela vai ser classificada de acordo com a quantidade de vitelo presente neste indivíduo aí, tá bom? Então nós temos aí o tipo de ovo chamado de oligolécito. Galera, oligo quer dizer pouco, tá? Pouco. Então você vai ter esse tipo de ovo em indivíduos que geralmente se desenvolve no interior do corpo da mãe, tá bom? Olha aqui o caso dos mamíferos, tá bom? Mas não é qualquer mamífero não, tá? São os mamíferos placentários, porque nós temos os mamíferos que não são placentários, no caso do equinodermo, por exemplo. Quem mais vai ser oligolécito, professor? Vai ser o equinodermo e o anfioxo. Esses indivíduos, eles apresentam uma segmentação holoblástica. Holoblástica, holo quer dizer total, tá? Ou seja, todo o ovo é preenchido aí pelas células geradas, tá bom? Então você vai ter uma mórula totalmente preenchida, tá bom? E o tamanho dos blastômeros são iguais. Blastômero, holoblástica igual, ó. Blastômeros iguais. Beleza? Beleza. Aí nós temos os heterolécitos. Hétero significa diferente, tá? Diferente. Este ovo também ele pode ser chamado de mesolécito. Mesolécito. Tá? Logo, eu tenho aqui uma quantidade média de vitelo. E este vitelo ele fica concentrado na porção inferior do ovo. Porque pesa. Tá bom? Porque pesa. Então, aqui nós temos o vitelo na porção inferior do ovo. Essa porção inferior é chamada de polo vegetativo. E a porção anterior do ovo aqui é chamada de polo animal, tá bom? Onde eu encontro esses caras? Nos anfíbios e em alguns peixes. Como o vitelo ocupa uma parte aqui do ovo, né? Ocupa uma parte do ovo, tá bom? Eu vou ter, na verdade, uma segmentação total, porém, os blastômeros apresentarão um tamanho diferente, ó, um tamanho desigual. Aqui eu vou ter macrômeros, e aqui eu vou ter micrômeros, tá? No polo vegetativo, eu vou ter blastômeros de tamanho maior e no polo animal, blastômero de tamanho menor. Telolécito, este ovo aqui, ó,
eu quero que você lembre dos ovíparos, tá bom? Ovíparos. Eu tenho aves, répteis e também alguns peixes. Telo, muito, tá? Muito vitelo. E a segmentação é como? Discoidal. Você já deve ter comido um ovo cozido de galinha e ver que tem aquele disquinho, aquele espaço em uma das extremidades do ovo, que é onde não tinha vitelo, tá bom? O restante é cheio de vitelo. Onde que vai ocorrer a segmentação? Somente na parte do polo animal. Então vai formar um disco, é o discoidal. E o centrolesto, eu tenho grande quantidade de vitelo, porém ocupando o centro do ovo, tá bom? E o citoplasma acaba indo para a periferia. Um exemplo disso são os artrópodes. E esta segmentação vai ser chamada de meroblástica superficial, enquanto que do telolécito eu chamo de meroblástica discoidal. Galera, eu tenho certeza. Assiste essa aula, vai para a tua prova. Se cair em embriologia, você vai acertar aí a questão. Beleza, pessoal? Um grande abraço, obrigado pela moral. Fica com Deus. Tchau, tchau.